Descubra a fascinante conexão entre os antigos hititas e a Bíblia, revelando uma civilização outrora perdida. Por séculos, os hititas foram considerados por muitos como uma civilização mítica, mencionada apenas nas páginas do Antigo Testamento da Bíblia. Céticos ao longo da história afirmavam que essa poderosa nação mencionada nas Escrituras não tinha evidências arqueológicas ou históricas que comprovassem sua existência. Eram considerados nada mais do que uma invenção literária de antigos escribas bíblicos. Atenção! Você está prestes a descobrir segredos ocultos e mistérios que a história tentou esconder. Seja bem-vindo a mais um episódio do canal Não Está na Bíblia. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, comente o que achou e compartilhe com quem precisa saber dessa verdade. Agora, prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar tudo o que você sabia. No entanto, nas primeiras décadas do século XX, a arqueologia nos trouxe uma das descobertas mais surpreendentes da história. Em um canto remoto da atual Turquia, os restos de uma capital perdida, Hattusa, foram escavados, revelando não apenas evidências da existência dos hititas, mas também um dos impérios mais intrigantes da antiguidade. Mais do que provar que uma civilização aparentemente esquecida era uma realidade histórica, essa descoberta provocou uma reflexão importante sobre a relação entre história, arqueologia e os textos bíblicos. Vamos mergulhar nessa fascinante história de ressurreição arqueológica e analisar como ela mudou nosso entendimento sobre o passado. Ao abrirmos o Antigo Testamento, encontramos numerosas referências sobre os hititas. Eles aparecem como aliados, inimigos e figuras importantes em várias histórias bíblicas. Foram mencionados, por exemplo, como moradores da Terra Prometida, envolvendo-se em interações com figuras bíblicas como Abraão, Esaú e Davi. Entretanto, para estudiosos modernos, por muito tempo, essas menções soavam fictícias. Escritos antigos frequentemente faziam referência a povos ou reinos como pano de fundo mitológico, sendo convenientemente utilizados pelos autores para enriquecer suas narrativas. Nesse cenário, os hititas foram amplamente descartados como personagens simbólicos, colocando uma sombra de dúvida sobre a veracidade histórica do Antigo Testamento. Era possível que esta grande civilização estivesse realmente ausente do registro arqueológico? A ausência de evidências concretas parecia confirmar essas dúvidas até que um avanço arqueológico mudou tudo. A reviravolta começou no início do século XX, quando arqueólogos começaram a escavar em uma área na atual Turquia, próxima à vila de Bogaskoy. O que encontraram foi extraordinário: ruínas de uma cidade antiga chamada Hattusa, que seria identificada como a capital do Império Hitita. Além de estruturas imponentes, como paredes fortificadas e templos religiosos, os arqueólogos descobriram algo ainda mais valioso: milhares de tabuinhas cuneiformes escritas no idioma hitita, que lançaram luz sobre uma civilização quase completamente esquecida. Essas tabuinhas continham registros detalhados sobre a vida cotidiana, religião, política e relações exteriores dos hititas, revelando sua influência significativa na antiguidade. De repente, os hititas passaram de uma invenção bíblica para uma grande potência histórica que rivalizava com outros gigantes da época, como os egípcios e os assírios. Os hititas foram um povo indo-europeu que estabeleceu um dos maiores impérios do Antigo Oriente Médio. Emergindo por volta do segundo milênio a.C., eles criaram um sistema político e social avançado, com instituições formais e uma forte cultura administrativa. Seu império foi marcado por inovações que deixaram um legado importante. Os hititas formalizaram sistemas legais e foram pioneiros em tratados de paz, sendo o famoso Tratado de Kadesh, negociado com o Egito, um exemplo notável do primeiro tratado de paz documentado na história. Na religião, eles incorporaram elementos de várias culturas, incluindo práticas mesopotâmicas, mostrando um sincretismo cultural único. Além disso, sua capital, Hattusa, era um centro comercial e político estratégico, conectando as rotas comerciais entre a Mesopotâmia e o Mediterrâneo. A descoberta de Hattusa e das tabuinhas cuneiformes teve profundas implicações para os estudos bíblicos. Muitos eventos e figuras mencionados no Antigo Testamento tornaram-se mais plausíveis à luz dessas evidências arqueológicas. Por exemplo, referências a reis hititas na Bíblia agora podiam ser colocadas em um contexto realista, correspondendo ao alcance do Império Hitita no mesmo período da Idade do Bronze.
A interação entre os hititas e outros povos mencionados nas escrituras, como os cananeus e os egípcios, também foi corroborada pelas tabuinhas. Embora nem todos os detalhes possam ser confirmados, a validação da existência dos hititas fortaleceu a credibilidade do texto bíblico como um retrato histórico parcial do Antigo Oriente Médio. Hoje, as ruínas de Hattusa são um testemunho impressionante do poderio hitita. Para pesquisadores e visitantes, andar entre os restos da cidade é como viajar no tempo. Seus muros fortificados, templos e portões monumentais são exemplos do domínio arquitetônico dos hititas. Além disso, os majestosos portões decorados com esculturas, como o famoso Portão do Leão, oferecem um vislumbre de sua habilidade artística e simbologia religiosa. Dentro da cidade, achados como os arquivos reais, contendo milhares de tabuinhas de argila, fornecem um panorama detalhado do funcionamento interno do Império. Entre as inscrições, encontramos decretos reais, tratados, correspondências e até textos religiosos, revelando as crenças espirituais e práticas litúrgicas profundamente enraizadas na cultura hitita. A redescoberta dos hititas é um exemplo clássico de como a arqueologia tem o poder de transformar ceticismo em crença informada. Durante séculos, os textos bíblicos foram descartados como fontes de precisão histórica confiável por muitos estudiosos. No entanto, avanços arqueológicos, como o caso dos hititas, frequentemente desafiam essa suposição. Essas descobertas não apenas confirmam a existência de uma civilização mencionada na Bíblia, mas também lançam luz sobre a rica tapeçaria de interações culturais, políticas e econômicas do Oriente Médio Antigo. Para os estudiosos contemporâneos, a história dos hititas vai além da arqueologia. Ela nos ensina algo precioso sobre a interconexão entre mitologia, história e ciência. Civilizações perdidas, como os hititas, não apenas sustentam narrativas religiosas ou históricas, mas também relembram a fragilidade da memória humana. Hoje, estudiosos em campos como história bíblica, arqueologia e antropologia continuam estudando a influência hitita em culturas vizinhas. Esses estudos se beneficiam não apenas de textos antigos, mas também de tecnologias modernas como a inteligência artificial, que ajuda a traduzir e interpretar textos antigos, aprofundando nosso entendimento. A história dos hititas e sua redescoberta nos oferece um poderoso exemplo do impacto que a arqueologia pode ter na compreensão do passado humano. Essa civilização, outrora descartada como lenda, agora ocupa um lugar legítimo na narrativa histórica global. Seja no estudo de textos bíblicos ou na investigação de antigas diplomacias e religiões, os hititas nos lembram que o passado é um território vasto, esperando ser explorado. A arqueologia, como ferramenta de investigação, continua sendo um dos meios mais eficientes de preencher as lacunas em nossa compreensão histórica, reunindo lendas antigas e evidências concretas para pintar um retrato mais completo de quem somos e de onde viemos. Por fim, a história dos hititas também nos desafia a questionar o que mais podemos descobrir nos restos do passado. Que outras civilizações, por enquanto desconhecidas, podem estar aguardando sua chance de sair das sombras da mitologia e entrar na luz da história documentada? A resposta, como em todo grande mistério arqueológico, já está enterrada sob nossos pés.